Em nossa atividade de matemática de hoje, nós vamos estudar a atividade Conhecendo Registros de Tempo, uma continuação da semana anterior. Material Trilha de Aprendizagens, volume 2, páginas 106, 107 e 108. Na página 106, questão 5, considere a rotina das manhãs de João. Então, nós temos um personagem aqui, João. Temos os relógios analógicos demonstrando o horário da rotina dele. Vocês se lembram? Ponteiro pequeno marca a hora, ponteiro grande marca minuto, apontado para o 12 é 0 e apontado ponteiro grande para os números nós contamos de 5 em 5, tá bom? Então, 8 horas da manhã, olha no relógio analógico, 8 horas, ele acordando. 8h30, escovando os dentes. 9 horas, tomando café da manhã. 9h30 ou 9h30, está trocando de roupa, se vestindo, né? 10 horas, está se exercitando. 10h30, está brincando. Pensando nisso, as respostas devem ser em minutos ou horas, como por exemplo, nós temos aqui já o modelo da resposta. É desse jeito que vocês vão responder. Ou vocês vão colocar 30 minutos, ou vocês vão colocar 1 hora, ou 1 hora e 30 minutos. Estas respostas vocês vão colocar dentro dos espaços seguindo o modelo, tá bom? Então, a questão A. Quanto tempo ele gasta entre levantar da cama e o café da manhã? Então, levantar da cama, que horas? 8 horas. Café da manhã, que horas? 9 horas. Quanto tempo ele gastou? Das 8 às 9. Vocês vão marcar aqui, tá bom? Questão B. Entre levantar e se exercitar, quanto tempo ele leva? Levantar, 8 horas. Se exercitar, 10 horas. Quanto tempo ele gastou? Então, das 8 às 9 dá 1 hora, das 9 às 10 dá mais 1 hora. Então, ele gastou quantas horas? Vocês vão marcar aqui. Questão C. Ele brinca quanto tempo depois de escovar os dentes? Então, escovar os dentes, 8h30. Brincar, 10h30. Em quanto tempo ele brincou? Ou quanto tempo, desde escovar os dentes, demorou até ele brincar? 8h30 até 9h30, 1 hora. 9h30 até 10h30, mais 1 hora. Então, quantas horas aqui? Questão D. Ele troca de roupa quanto tempo após levantar? Então, levantar 8 horas, trocar de roupa 9h30. Quanto tempo ele levou? Das 8 às 9, 1 hora. Das 9 às 9h30, mais meia hora ou 30 minutos. Então, quanto tempo ele levou? Vocês vão colocar aqui. E na E, quanto tempo dura a rotina completa de João? Então, das 8, que começou a rotina da manhã, até 10h30. Quanto tempo tem neste espaço inteiro? Então, vocês vão somar quanto tempo tem e vão marcar aqui na questão E, tá bom? Vamos para a página 107, a questão 6. Fabiano viajou de São Paulo para Belo Horizonte e precisou decidir se iria de ônibus ou de avião. Então, foi de São Paulo para Belo Horizonte. De São Paulo, se ele partisse de ônibus, né? A partida de São Paulo de ônibus levaria quanto tempo? Então, observem aí. A partida de ônibus de São Paulo para Belo Horizonte, 2 horas, tá? E a chegada em Belo Horizonte seria, então é se ele saísse, tá? De São Paulo às 2 horas, o horário que ele chegaria em Belo Horizonte seria 10 horas. Então, vocês vão pensar quanto tempo que ele ia gastar. Das 2 às 10. Então, vocês vão pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá quantas horas? Vocês podem até já ir pensando nisso. Aí a questão, embaixo temos a opção de avião. Partindo de São Paulo de avião às 10 horas, ele chegaria em Belo Horizonte às 11 horas. Quanto tempo que ele ia levar? Então, a questão A. Quanto tempo dura a viagem de São Paulo a Belo Horizonte de ônibus? Então, vocês vão contar de 2 até 10. Quanto tempo leva? Vai marcar aqui. E de avião? Quanto tempo dá? De 10 horas até 11 horas. Vocês vão marcar aqui. A questão C.
Se o pneu do ônibus furar e gastar 1 hora para consertar, que hora chegará ao destino? É só vocês pegarem a opção A e acrescentar mais 1 hora, tá bom? Vai ter a resposta da C, tá? Depois nós temos aqui a questão 7. No ponto de ônibus a seguir estão marcados horários de partida do ônibus para a Praça da Sé. Então, nós temos aqui Praça da Sé e os horários, o ônibus para a Praça da Sé e os horários do ônibus aqui embaixo, certo? Então, 7 horas, 9 horas, 11 horas e 1 hora da tarde, ou 13 horas. E aí, vocês vão responder a questão A. Qual é o intervalo de tempo entre o ônibus das 7 e das 9? Um ônibus é 7 e o outro é 9. Quanto tempo demora? Se a pessoa perder o ônibus de 7, quanto tempo ela vai ter que ficar esperando o próximo ônibus? 1 hora, 2 horas ou 3 horas? Vocês vão marcar um X, tá? A questão B. Quantas horas tem entre o primeiro e o quarto ônibus? O primeiro ônibus, às 7. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto ônibus, às 13 horas. Então, vocês vão contar das 7 às 13. Não conta o 7, tá? O 7 na cabeça. Vocês vão contar 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quantas horas vocês gastariam se vocês perdessem esse ônibus, tá? E se vocês fossem esperar o ônibus entre 7 e 1 hora. Então, vocês vão contar e marcar aqui, tá? Aí, nós vamos para a página 108, a questão C. Se você chegar às 10 horas e 30 minutos, quanto tempo faltará para o próximo ônibus? Então, ó, você chegou às 10h30. Olha só, 10h30. O próximo ônibus seria 11 horas. Quanto tempo vocês vão ter que ficar esperando? De 10h30 até 11 horas. Vocês vão marcar aqui na questão C, tá? E a questão D. Se uma pessoa sai de casa às 8 horas e leva 30 minutos até o ponto do ônibus, que horário ela pegará o ônibus? Então, vamos voltar lá. 8 horas a pessoa sai de casa. 8 horas, não tem ônibus, ó. O próximo é às 9. Ela gastou 30 minutos para chegar lá no ponto. Então, ela chegou lá às 8h30. E o próximo ônibus é às 9. Então, qual horário ela vai conseguir pegar o ônibus? Se ela chegou lá às 8h30, olha o horário do próximo ônibus. Vocês vão marcar o horário aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, como eu sempre falo, vocês podem perguntar que eu vou auxiliando vocês no desenvolvimento da atividade. Uma ótima atividade para todos vocês e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!